pessoal, dando continuidade na nossa aula de tecnologia de fabricação de geleias, eu havia parado na nossa última videoaula nesse fluxograma, né, que ele contempla as etapas em que, para se obter geleia, né, essas etapas são necessárias. Então eu vou explicar cada etapa dessa. Então a recepção das frutas, né, ou da matéria-prima, elas normalmente são recebidas em caixas, em sacos ou a granel. Isso é bem relativo, depende da matéria-prima, do tipo de matéria-prima, se é conveniente, né, que seja forma granel ou caixas, né. Eu vejo que maracujá é muito comum chegar em caixas, goiabas também. Então elas chegam nessas condições na indústria. Então nesse momento elas são pesadas, né? Assim que você recebe essa matéria-prima, a gente faz a pesagem. Aí a gente vai, né, começar a tomar as primeiras anotações sobre o estado de conservação e apresentação das frutas para acompanhamento do processo. Então assim, a gente já tem que ter alguns dados iniciais aqui. É muito importante a gente já fazer essa questão de anotar o estado de conservação de como você recebeu. Isso aqui é visual, isso aqui você vai pegar alguns pontos, né, do descarregamento, vamos supor que chegou 800 caixas, né, você pega normalmente as caixas que estão mais embaixo, porque essas, né, podem passar por mais alterações, por dificuldade de ventilação, um acúmulo de calor vital, e aí você abre essa caixa, né, e faz uma inspeção visual ali já para você fazer uma aferição quanto ao estado de conservação dessa matéria-prima. E isso te ajuda a fazer entendimento de alguns problemas que podem aparecer no processo ou no produto final. Claro, evidentemente, se você identificar aquelas que apresentarem características de deterioração, né, em avançado estado de decomposição, claro que isso não vai entrar no processo, você não vai ter não vai fazer aquisição dessa matéria-prima. E durante o pico de safra, ou em determinadas épocas do processamento, pode ser necessário estocar as frutas por algum tempo. Então, quando ocorre a safra, normalmente o volume de matéria-prima aumenta muito, né? E aí, na maioria das vezes, justifica-se o estoque por algum tempo. Então, a gente tem que estar prevendo esses períodos, nessas épocas do ano, né, que a gente chama de safra. A gente tem que fazer uma organização para que quando isso acontecer, tenhamos locais apropriados para fazer o estoque desse excedente. As frutas devem ser armazenadas limpas e sanificadas para evitar ou reduzir o desenvolvimento de fungos. Então, elas previamente devem ser limpas, né? Sanificadas é a utilização de uma solução, por exemplo, de hipoclorito de sódio, que visa a redução significativa dos micro-organismos na superfície do fruto ou da matéria-prima. E isso é um excelente combate ao desenvolvimento de micro-organismos, né? Como exemplo, o fungos, pelo fato da matéria-prima de origem vegetal, normalmente ela sofre ataques com muita frequência em relação aos fungos, né? Mas eu colocaria micro-organismos mesmos. Ainda nessa recepção das frutas, né, as frutas destinadas à fabricação de geleia devem estar suficientemente maduras, obviamente, tá? Porque aquelas que foram colhidas de forma antecipada, a gente comentou muito isso sobre elas estarem com acidez mais elevada, a textura muito firme, dura, rígida, alto teor de pectina, acidez e poucos açúcares, né? E isso impacta lá no seu produto final. Então, quando apresentarem seu melhor sabor, cor, aroma e são ricas em açúcar e pectina. Então, essa questão, né, de ter essa percepção, essa observação, ela é muito importante, né, para a gente manter a padronização dos produtos. Quando eu falo ricas em açúcar, né, e pectina, essa riqueza da pectina, né, não comparado como ela na forma verde, que na forma verde ela tem muito mais pectina, mas aquele excesso traz amargor para a geleia. Então aqui são ricas em açúcar e pectina de uma forma favorável ao produto. Frutas ligeiramente verdes têm maior teor de pectina do que em comparação com as maduras.
pois conforme ocorre o amadurecimento da fruta, a pectina decompõe-se em ácido péctico, não formando o gel. Então, essa informação nós já vimos em aula presencial, que no processo de amadurecimento ocorrem várias atividades, principalmente em nível químico, né, dos componentes dos vegetais, e entre esses componentes químicos que passam pelo processo de alteração, né, é a pectina. A pectina ela estrutura o tecido vegetal. E as enzimas, né, pectinases, elas vão lá, promovem essa hidrólise, que seria a quebra, né? E essa quebra vai gerar na produção de ácido péctico, porque é um ácido derivado da pectina, e quando ela promove, né, essa decomposição, ela vai perdendo aos poucos a sua capacidade de formação de gel. Né? Isso quando a fruta está extremamente madura. Então, um bom exemplo é aquela goiaba que está extremamente madura, que você vai pegar nessa goiaba, ela está mole, né? Ela é flácida. Uma das explicações é a excessiva degradação da pectina por meio de atividade enzimática. Para conciliar essas características desejáveis, recomenda-se a utilização de uma mistura contendo frutas maduras, com melhor aroma, sabor e cor, com frutas mais verdes, que possuem maiores teores de pectinas. Quando eu falo frutas verdes, gente, mas desde que elas estejam, vamos falar assim, completadas o seu ciclo de maturação. Lembrando que maturação é quando o fruto desenvolveu completamente em tamanho, polpa, semente, mas ele ainda está verde. Senão vocês podem imaginar que é aquela fruta que está no início de desenvolvimento, né? Não é essa fruta verde, é aquela fruta verde que finalizou o seu desenvolvimento com a polpa, semente e tamanho, né? E ali o próximo, vamos falar assim, o próximo passo, a próxima etapa dessa fruta seria o amadurecimento, aquela mudança de cor. Então é essa fruta verde que a gente fala, que é bom a gente utilizar um bom percentual de frutas maduras e a gente usa um percentual um pouco menor de frutas verdes, pensando na restituição, em compensar essa pectina que foi significativamente diminuída lá nas frutas maduras. Por que essa preocupação com a pectina? Porque a pectina tem uma participação fundamental que é na formação, né, de gel da geleia, a consistência. Então, em alguns casos, né, eu tenho que fazer a adição dessa pectina, eu adquiro essa pectina, mas mais à frente eu venho falar dela nesse sentido, tá? Então, as frutas mais indicadas para o processamento de geleia são aquelas ricas em pectina e ácido, porque o ácido também é um grande contribuidor, porque quanto mais ácido o meio, maior é a capacidade da pectina de reter a água. Então, melhora a capacidade de textura do gel. Porém, pode ser feita a complementação desses componentes com ácido ou pectina comercial. E é o que ocorre na maioria das formulações das indústrias recorrerem do próprio ácido, da própria pectina da fruta e a adição desses componentes à formulação. Então, eu compro ácido cítrico, por exemplo, de forma em pó, também a pectina em forma em pó, e eu faço a utilização desses dois componentes que são disponibilizados comercialmente. E aí eu consigo manter o padrão do meu produto final. Então, eu tenho o processo também que é de seleção e lavagem. A qualidade da geleia é determinada também pela qualidade da matéria-prima utilizada. As frutas devem estar necessariamente sadias. Então, isso aqui é uma seleção rigorosa, tá? Para a gente fazer uma seletividade daquelas que não estão sadias. Não deve ser utilizadas frutas excessivamente verdes, já comentei, né? Então é aquela que finalizou seu tamanho em crescimento, polpa e casca. Ela pode estar verde, mas excessivamente seria aquela pré-maturação. Aquelas frutas que estão identificadas estragadas, podres ou atacadas por insetos e larvas. Então essas aqui são problema para o produto final, porque vão interferir nas características sensoriais do produto. Devem ser retirados todos os materiais estranhos, como folhas, caules e pedras. Então, nessa questão de seleção e lavagem,
o que acontece? Tem indústria que já compra essa matéria-prima lá no meu fornecedor dessa matéria-prima, suponhamos que é morango, né? Então, eu, enquanto indústria, posso fazer a compra, né, dessa matéria-prima já selecionada, já lavada, e ela normalmente chega para mim congelada, os morangos inteiros, congelados, isso vem em caixas. Inclusive, o Brasil é um grande importador, ele compra morango ou algumas outras frutas de fora para elaborar geleia aqui, compra de outros países e vende dessa maneira. E mesmo esses morangos vindo congelados, né, justifica-se também, mesmo o meu fornecedor ter feito essa seleção, essa lavagem, eu também posso ampliar na minha fábrica esse cuidado de seleção e fazer uma análise de inspeção também dessa matéria-prima, mesmo ela já vindo selecionada. Então, a seleção deve ser cuidadosa e realizada por pessoas treinadas, geralmente em mesas ou esteiras. Então, o que é mais comum para aquelas fábricas que trabalham com grandes volumes é a esteira de seleção. Então, vai sendo despejado aos poucos ali as matérias-primas, por exemplo, o morango, numa esteira, fica ali 4, 3 pessoas fazendo uma inspeção o tempo todo para ver se não identifica alguma contaminação física. Pode vir folha de morango, pode vir algum talo, pode vir algum inseto junto, né? Então, por isso que justifica essa cuidadosa seleção. O ambiente da seleção, obviamente, deve ser muito bem iluminado para facilitar o trabalho dos colaboradores em identificarem alguma contaminação física ou alguma podridão, alguma anomalia nos morangos. Eu estou usando aqui o exemplo morango. Então, para a retirada da maior parte da terra aderida às frutas, deve-se proceder uma pré-lavagem, que pode ser por imersão ou aspersão. Então, está vendo aqui que é seleção e lavagem. Então, fez essa seleção toda. Agora, né, para fazer uma remoção da terra aderida às frutas, se for o caso, né, porque nem toda a fruta vem com terra aderida, mas a gente considera que tem as poeiras, né? Então, deve-se proceder uma pré-lavagem, que pode ser por imersão ou aspersão. Então, quando eu falo nem toda fruta tem terra aderida, mas todas têm que passar por uma pré-lavagem por imersão ou aspersão. Nós vimos isso na nossa última videoaula. Eu coloquei fotos e imagens de frutas imergidas em água com solução clorada ou aqueles chuveirinhos promovendo a aspersão, né? É uma água que é pulverizada, aquela pressão da água ali em contato com a superfície das frutas, né? Coloquei até uma esteira que movimenta as frutas para que essa aspersão pegue toda a área das frutas, para que seja retirada a maior parte das sujidades aderidas à superfície. Então, após essa pré-lavagem, as frutas devem ser imersas em água clorada por 15 a 20 minutos na proporção de 100 ppm de hipoclorito de sódio. Isso é um exemplo, tá? O hipoclorito de sódio no caso. Há outros agentes, né, químicos que promovem essa redução significativa, mas o hipoclorito de sódio, por questão de facilidade de manuseio, por questão de preço e facilidade de estocagem, ele é bem conveniente e amplamente utilizado, né? Então ele tem uma eficácia muito grande, um preço acessível, e é importante isso aqui, ó, tempo. Aquelas matérias-primas que ficarem imersas, por exemplo, 3 a 4 minutos, e as que ficarem em 20 a 15, eu posso falar seguramente que aqui foi muito mais significativa a redução dos micro-organismos da superfície das frutas do que aquela que ficou em 2 minutos. Então é importante respeitar aqui a questão do tempo, tá? De 15 a 20 minutos. E a concentração é essa aqui, gente, de 100 ppm em média. Posso trabalhar com 200 ppm? Pode também, não tem problema. Mas o 100 ppm já é bem eficaz nesse sentido. Então, ainda dentro de seleção e lavagem, a solução que vai ser imersa essas frutas, você tem que tomar um cuidado, ela tem que ser constantemente renovada. Eu coloquei até grifado aqui, porque dependendo da quantidade de sujidades aderidas às frutas, já que o poder do cloro, né,
poder do cloro da solução diminui com o aumento da sujidade. Por que isso? Porque o cloro, gente, o hipoclorito de sódio, ele é instável na presença de matéria orgânica. Então aqui eu estou vendo com sujidades. E esse cloro, ele reage com essa sujidade. Se ele reagiu, ele perde a sua eficácia, né? Então, se ficou sujidade, reagiu com cloro, então essa solução não está tendo mais aquela efetividade de promover a redução, né, da carga microbiana. Então, a gente tem que tomar esse cuidado para que seja constantemente renovada essa água, tá, dessa solução. A etapa de lavagem pode ser realizada por imersão, agitação em água ou aspersão, como já apresentei no slide anterior, em aula e na nossa última videoaula. Coloquei vários processos de lavagem da matéria-prima. Então, as frutas selecionadas e lavadas devem ser novamente pesadas, né, porque você tinha um peso inicial, aquele que você recebeu, e ali houve uma seleção. Então, você teve que retirar aquelas frutas em processo de decomposição ou que tinha alguma anomalia. Então, ali você precisa ter controle desse processo. Você tem que saber quanto exatamente de fruta você está trabalhando para produzir a geleia. Então, aquela pesagem inicial, que é assim que eu recebo, e agora essa pesagem agora, depois de lavagem, permite eu avaliar o percentual de perdas. E isso eu preciso contabilizar no preço final do produto. Então, eu tenho que considerar isso. Então, a necessidade do descascamento varia com o tipo de fruta a ser processada. Algumas frutas, como a manga, certas variedades, e o mamão, por exemplo, precisam ser descascados, o que pode ser feito manualmente utilizando faca de aço inoxidável. Bom, eu não coloquei aqui, faltou, né? Tem equipamento que promove o descascamento de frutas. Tá? É um equipamento, ele é rotativo, o fundo dele é rotativo, tem uma lixa, literalmente. Então, essa rotatividade, essa ação mecânica, fazendo com que elas fiquem rolando sobre essa lixa, ela, por abrasão, ela vai perdendo a casca, tá? E pode ser feito manualmente também, né? E sempre lembrando que é somente material de aço inoxidável que pode entrar em contato. Nessa etapa, né, que é o descascamento e despolpamento, retira-se também caroças e sementes. O despolpamento é utilizado para separar a polpa da fruta do material fibroso, semente, cascas, entre outros, né? Por exemplo, caso da manga, né? Entra aqui semente, cascas. Então, esse despolpamento, o resumo do despolpamento, né, é a separação da polpa do material fibroso da semente e da casca. E adição de água, né, na geleia. Então, aqui a gente já está com a polpa, né? Nós tivemos essa polpa, a gente levou ela para o tacho. E aí, né, tem a questão da adição de água. Então, não deve-se adicionar água às frutas para processamento de geleia. É o que é recomendado, exceto nos casos em que as frutas necessitam de um cozimento prévio ou para facilitar a dissolução do açúcar. Então, não está engessado, né? Você pode fazer o uso ou não. Então, quando é nesses casos, né, que a fruta necessita de um prévio cozimento, a quantidade de água adicionada deve ser no máximo de 20%. Então, você tem que ter o cálculo da quantidade de polpa que você está adicionando no tacho. Com base nesse quantitativo de polpa que está sendo adicionado ao tacho, eu faço um cálculo de 20% e é o valor que você vai encontrar para adição de água. A maioria das frutas não requer adição de água. Então isso é importante, gente. Como a fruta tem em média 80, 85% de umidade, essa é a justificativa porque que a maioria das frutas não requerem água, sendo apenas esmagadas e aquecidas durante 2 a 3 minutos até o ponto de ebulição. Para a maioria das bagas, quanto menor for o tempo de cocção, melhor será o sabor. Então eu falo isso aqui mais na frente, na questão de equipamento, tá? Eu volto a falar nessa questão de tempo de cocção ou cozimento, tá? Porque se vai ser adicionado num tacho a vapor com alta temperatura, isso é cocção ou cozimento, mas eu volto a falar mais na frente.
nós temos que fazer a adição de açúcar, né? Um dos principais ingredientes da geleia. O açúcar empregado com maior frequência na fabricação de geleia no Brasil é a sacarose, né? O nosso famoso açúcar cristal, né? Proveniente da cana-de-açúcar. Então, durante esse processo de cozimento, né? Porque a geleia é um produto concentrado, então implica o quê? Em alta temperatura para evaporar boa parte da água. Então, esse tempo para evaporar a água a gente chama de cocção ou cozimento. E essa sacarose que foi adicionada nessa formulação, ela vai sofrer em meio ácido, porque as frutas são ácidas, somado do ácido que a gente adiciona normalmente. Então, a alta temperatura, meio ácido, essa sacarose, ela vai sofrer um processo de quebra, né? Ela vai ser desdobrada parcialmente em glicose e frutose. Estou falando parcialmente porque não é toda a sacarose que vai ser transformada, que vai ser desdobrada para glicose e frutose. Relembrando, a sacarose é constituída de 2 monossacarídeos, monossacarídeo de glicose unida no monossacarídeo frutose. Quando esses 2 monossacarídeos são ligados entre si quimicamente, você vai ter a sacarose, que é um disacarídeo. Então, o processo de fabricação de geleia interfere na sua estrutura química, porque a alta temperatura da cocção e o meio ácido é favorável para que ocorra essa inversão, essa hidrólise. Então, parte dessa sacarose vai ser convertida em glicose e frutose. E essa inversão parcial da sacarose, ela é necessária para evitar a cristalização que pode vir a ocorrer durante o armazenamento, que é o principal problema encontrado nas geleias, que é o que? Arenosidade. Né? E essa arenosidade é porque se tiver elevadas concentrações de sacarose, e esse açúcar, ele tem uma facilidade, uma tendência muito grande de formar cristais, né? E aí, por isso que o problema chama arenosidade, porque cristais foram formados a partir da sacarose e interfere no paladar e na textura do produto. Então, se eu fizer uma geleia num espaço de tempo curto, né? Se eu fizer ela num espaço de tempo curto, então eu não vou ter significativamente essa questão aqui da hidrólise da sacarose. Então eu preciso que parte dela seja convertida em glicose, em frutose, para minimizar os problemas de arenosidade no produto. Então, adição de açúcar, ainda sobre esse ingrediente, pessoal. Quando se faz uma concentração final acima de 65% de sólidos solúveis totais na geleia, aí você vai ter que fazer uma substituição de parte da sacarose para evitar a cristalização. Então, se você tem uma geleia com um Brix final acima de 65, caso você trabalhar com essa formulação somente com sacarose, você vai ter um problema precoce da cristalização do açúcar. Mas nós temos uma alternativa para o problema. Então a gente vai fazer uma substituição parcial da sacarose. Então eu continuo trabalhando com a sacarose, mas eu vou colocar parte, né, desse açúcar. Eu vou usar a glicose de milho ou açúcar invertido, tá? Que é uma mistura de glicose, frutose e sacarose, com essa intenção, porque a glicose, ou essa mistura de glicose e frutose, que eu chamei de açúcar invertido, estes açúcares não formam cristais. Então eu vou substituir parte da sacarose por estes açúcares, né? Eles vão continuar adoçando a geleia e, porém, esses açúcares lá no meu produto final, né, eles não têm participação na formação de cristais. E isso é super positivo para o produto, né, do ponto de vista aí de qualidade. A título de curiosidade, eu coloquei essa fotinha aqui, ó,
que é o xarope de glicose de milho em pó, desidratado, né? A Cargill é uma grande indústria de alimentos que nós temos aqui no Brasil e ela fabrica muitos insumos para a indústria alimentícia, né? Eu não estou fazendo propaganda, mas às vezes é porque vocês nunca viram nenhum produto da Cargill, a não ser o óleo de soja, né? Mas algum outro produto. E aí ela fornece esse xarope, né? Essa glicose de milho, na forma desse pacote aqui de 25 quilos, que a gente chama isso de B2B. O B2B é o Business to Business, né? Empresa para empresa. Então, aqui é um CNPJ vendendo para outro CNPJ, que é o que? Uma indústria que fabrica geleia. Então, esse xarope de glicose ele é mais um B2B. Então, eu encontro ele com muita facilidade no mercado para fazer o uso na formulação da minha geleia, com o intuito de reduzir parte da sacarose. Então, eu vou pegar uma percentual desse total de sacarose, eu vou substituir por glicose de milho ou açúcar invertido. O açúcar invertido, para vocês relembrarem, né, que vocês provavelmente já viram sobre esse produto, é quando você aquece uma solução de sacarose, aquecimento e na presença de ácido, essa sacarose vai hidrolisar e vai virar parte glicose, frutose e sacarose também, que é o mesmo processo que eu expliquei no slide anterior. A adição de glicose ou açúcar invertido é sempre recomendável no caso de processamento a vácuo, ou quando se deseja melhorar a cor e reduzir o sabor doce. Por que reduzir o sabor doce? Então, a glicose ela tem um poder de doçura em comparação à sacarose menor. Então, isso pode ser positivo, porque quando o seu produto, né, a sua geleia, ela fica muito doce, você trabalha com valores altos, né, de sólidos solúveis totais, considerando que a maior parte desses sólidos solúveis totais, gente, são açúcares. Então, quando você tem um produto muito doce, você acaba mascarando e você não consegue fazer um julgamento, uma avaliação ali dos outros parâmetros da geleia. É conveniente que a adição do açúcar seja realizada lentamente para evitar a caramelização nas bordas do tacho ou que o açúcar fique preso no agitador. Então, essa outra fotinha aqui é o nosso açúcar invertido. Eu achei essa foto na internet só para mostrar para vocês, né, o que seria esse produto. Obviamente, esse aqui é uma fração muito pequena para a indústria se utilizar. Então, a indústria faz compra desse produto, tipo esse aqui que está 25 quilos, você consegue comprar litros, né, volumes maiores em litros desse produto para uso institucional. E essa questão aqui, gente, de evitar a caramelização nas bordas, você tem que ligar o tacho, a pá tem que estar girando ali, você tem que adicionando aos poucos na polpa, né? Porque se esses açúcares pegarem na borda do tacho, que é muito aquecido, eles vão caramelizar de imediato. E aí vai interferir no sabor, né? Porque vai ter a caramelização ali de forma intensa, vai ter interferências no seu produto. E a perda do produto na superfície que não participou da formulação, né? Não vai participar do produto final. Então, nós temos o outro ingrediente, então foi citado a água, foi citado o açúcar, e o próximo ingrediente, um dos principais, é a adição de pectina e ácido. Então, a pectina, que eu falo tanto, né, dessa fibra solúvel, é um polissacarídeo. Poli, vários, né, meros, partes. Então, várias partes, né, desses sacarídeos unidos. E aí vai formar a pectina. Ela tem alto peso molecular, então é uma grande molécula química, constituída principalmente de metil-éster, de ácido poligalacturônico, que contém uma proporção variável de grupos metoxila. Então aqui eu resgatei de um livro uma parte dessa tal pectina. Isso aqui é uma parte. Essa aqui é a sua cadeia principal, tá? Então, são os ácidos poligalacturônicos. Vocês têm essas ramificações C dupla OH, então esse aqui é um velho conhecido nosso, que é o ácido orgânico. E nós temos aqui o C,
O, e nós temos aqui esse grupamento CH. Então, notem que é ácido, 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 mas aqui tem hora que aparece o CH. Então, isso aqui não é um ácido. Então, isso são as metoxilas, né, da pectina. Então, isso aqui é mais para ilustrar para vocês o que seria essa molécula, né, que a gente tanto fala. Mas vamos entender ela melhor do ponto de vista tecnológico. Então, eu coloquei uma fotinha aqui, tá? A pectina, ela vem também, ela é comercializada na forma de um B2B, então ela é de uso institucional. E a pectina é um produto, né, para deixar um pouco mais claro para vocês, né, obtido pela extração aquosa de mistura de partes apropriadas de um material vegetal. Normalmente, as frutas cítricas e maçã são as principais matérias-primas para a obtenção da pectina. Comercialmente, as pectinas estão disponíveis em pó ou em forma de concentrados. Então, a mais comum é a forma de pó, tá? Ela é mais fácil de lidar, tudo, em questão de armazenamento, né? Porque está na forma de pó, ou na forma líquida. Então, já vem na forma concentrada. E aqui eu passo para vocês essa tabelinha, só para nos referenciar, para vocês terem uma noção do quantitativo, né, de pectina, ó, conteúdo de pectina de alguns frutos. A gente fala tanto de pectina, qual que tem mais, qual que tem menos, enfim. Então aqui nós temos o tipo de fruto na primeira coluna. A segunda coluna nós temos a porcentagem em matéria fresca, está aqui a legenda embaixo, tá? E nós temos aqui na terceira coluna a porcentagem em matéria seca da pectina. Então, se você pegar a maçã, ela na matéria fresca, in natura, é em torno de 0,5 a 1,6% de pectina. Se caso eu desidratar, retirar a umidade dessa maçã, essa mesma maçã que na forma in natura tem em média 0,5 a 1,6, ela vai estar em torno de 4 a 7% de pectina. Então já está justificado aqui de cara porque a maçã é altamente utilizada para a obtenção de pectina. Se você pegar o bagaço da maçã, que quando você prensar ela na indústria para obter o suco, né, nós temos lá o bagaço ou torta, tá? O resíduo. Se eu pegar e fazer uma análise desse resíduo, ele vai estar com 1,5 a 2,5% de pectina nessa matéria fresca, né, com a umidade. E se eu retirar a umidade desse bagaço de maçã, vai para 15 a 20% de pectina. Então é um valor extremamente elevado, é uma fonte riquíssima de pectina, o resíduo, né, que é o bagaço da maçã, para a extração aí da pectina. O albedo cítrico seria aquela partezinha branca da laranja, né? O albedo tem a casca, entre a casca e a fruta tem o albedo, aquela partezinha branca, aquele centrozinho da laranja também, que distribui os gomos. Olha que ele seco, ele tem de 30 a 35%, né? Então é riquíssimo em pectina, o albedo cítrico. Não vou comentar um por um, mas eu pus essa setinha aqui para a gente lembrar do morango. A geleia mais consumida pelos brasileiros é a de morango. Então, eu tenho no morango fresco em torno de 0,6 a 0,7% de pectina. Então, normalmente, essa pectina presente no morango, ela não é suficiente para formar um gel, né, dependendo ali do que eu procuro, que eu pretendo ter na geleia. Então, justifica-se fazer a adição da pectina comercial. E, gente, a casca de maracujá também tem muita pectina, tá? Mas na casca. Então, aqui em torno de 2,1% e 3%. Bom, quais são os benefícios da pectina da geleia? Então, de cara, eu coloquei uma foto enorme aqui para chamar a atenção, né, das contribuições em conjunto, né, que trazem a geleia. Então, a geleia fica mais lisa,
A cinérese, que é aquela eliminação espontânea de água no produto, ela é diminuída, ela é evitada, isso é super positivo. Esse brilho na superfície também tem uma participação da pectina, também porque a glicose também confere esse brilho, tá? Ela tem boa untabilidade, que é a questão de espalhar, quando eu faço uso de pectina. Distribuição homogênea das frutas, então eu consigo ter as frutas distribuídas de forma homogênea na embalagem, tá? Não é aqui na foto, mas na embalagem. E a vantagem é que a pectina tem um gosto típico e naturalmente frutado, porque ele é uma substância química proveniente de frutas. Então não interfere de forma negativa no produto. Mas se adicionar em grandes quantidades, vai interferir sim. Vai ser perceptível o paladar e pode até trazer amargor para o produto. Então tem que tomar cuidado com as concentrações utilizadas. Então as técnicas de uso de pectina, para vocês terem um pouco de noção, né? Então para produtos com alto teor de açúcar, né? Então no caso de geleia, com mais de 60%, que provavelmente acontece com a maioria das geleias, e pH de cerca de 3, as pectinas com alto teor de metoxilação, tá? Aqui, ATM, alto teor de metoxilação, são as mais adequadas na dosagem de 0,2 a 0,4%, favorecendo condições ótimas de gelificação. Então, essa informação é importante, porque nós temos pectina de baixo teor de metoxilação e alto teor. Então, deixa eu só finalizar esse ponto aqui. Em contrapartida, nos produtos com teor reduzido de açúcar, abaixo desses 60, a melhor opção é usar pectina de baixo teor de metoxilação. Então, essa questão da metoxilação, né, é aquela estrutura química que eu mostrei para vocês, né? Então, a pectina ela pode variar muito quanto a esses componentes aqui, ó, que é o metil. Então, deixa eu voltar para o slide. Então é o seguinte, essa que tem alto teor de metoxilação, significa que ela tem a esterificação entre 50% a 75%, lá naquela estrutura química da pectina que eu mostrei agora para vocês. E quando eu falo que ela tem baixo teor de metoxila, ela tem abaixo de 50% de metoxila na sua estrutura química, que é em torno de 20% a 45%, nem chega a 50%. Então as duas são boas, são, mas temos que fazer o dimensionamento apropriado. Então quando eu trabalho com altas concentrações de açúcar, alto teor de metoxila. Naqueles que têm reduzido teor de açúcar, o baixo teor de metoxila. Então na hora de fazer a compra da pectina, tem que informar essas características do produto. Então, pessoal, na próxima aula eu venho falar sobre a concentração da geleia que ocorre em tachos, né? Seja na vácuo ou aberto.